E aí, pessoal, retornando aqui, pausa foi longa demais, né? Porque polícia é assim, né? Me ligaram naquele momento que eu tava conversando com vocês, que a gente tinha uma operação em andamento e precisaram de mais polícia. Aí eu tive que sair correndo e foi pra lá. Mas se acostumem, polícia é assim mesmo. Vamos voltar. Inviolabilidade das comunicações. Vai tratar o inciso 12 sobre a inviolabilidade das comunicações. Esse inciso aí que fundamenta uma das ferramentas que a gente mais utiliza nas investigações dentro da Polícia Civil e até mesmo da Polícia Federal, que são as interceptações telefônicas. Diz aí o inciso que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Só que percebam bem, o próprio inciso ele autoriza por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. É isso que esse dispositivo que permite o famoso grampo, que é a interceptação telefônica. A gente trabalha muito com isso, que é você ouvir a conversa em tempo real da outra pessoa. Essa interceptação telefônica, por exemplo, ela é utilizada nas investigações e no processo penal. Como eu disse, pessoal, não há direito absoluto. Vocês vão ver, olha só, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas. Não é verdade? Fala isso o inciso. E também ele vai tratar de dados e das comunicações telefônicas. Porém, no final do artigo, fala assim, ó, no final do inciso, fala assim, salvo no último caso, por ordem, aqui, ó, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução penal. Esse último caso que fala aqui, ó, esse último caso se refere às comunicações de dados e das comunicações telefônicas. O que eu quero dizer com isso? Não há direito absoluto. O sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, ele também pode ser violado, considerando que princípios, ponderação de interesses, um interesse é maior do que o outro. Que é um exemplo, o preso ele tem direito à correspondência. Ele pode se comunicar com o mundo exterior através de cartas. Só que o diretor do presídio, por exemplo, ele pode interceptar essa carta e verificar o seu conteúdo. Isso aí já foi decidido pelos tribunais superiores como permitido. Então, olha só, a inviolabilidade está cedendo o direito a razões de segurança pública, razões de segurança interna do presídio, entendeu? Só que o inciso diz assim, salvo no último caso, por quê? Para fins de comunicação telefônica e comunicação de dados, é violável também, considerando os demais princípios. Porém, essa violabilidade, ela é necessária, para se ter essa violação, é necessário que tenha uma ordem judicial, ou seja, a autoridade administrativa, o diretor do presídio, o policial, por exemplo, que ele é uma autoridade administrativa, ele não pode interceptar um telefone ou interceptar uma comunicação de dados sem que tenha ordem judicial. Então, quando fala assim, ó, salvo no último caso, está querendo dizer em relação às comunicações telefônicas e às comunicações de dados. Então, ou seja, tudo é violado, tudo pode ser violado, melhor dizendo, é inviolável. Contudo, em razões de interesse que sobreponha a esse direito, ou seja, em conflito com outro direito, essa violabilidade poderá acontecer, desde que, se for comunicação de correspondência e telegráfica por um motivo razoável e em hipóteses que a lei estabelecer também, a lei deve permitir, e também nas situações de comunicação telefônica e de dados, somente com autorização judicial. Eu até coloquei aqui, ó, tudo é violável, esse daí é para poder ler depois, né, no slide. Beleza? Vamos lá. Até coloquei aqui os artigos aqui, ó, a decisão que autoriza. Olha só, o Código de Processo Penal, inclusive, ele não cai na prova. Artigo 240 do Código de Processo Penal não cai na prova, só a título de conhecimento. Ele vai informar que quando a gente realiza a busca e apreensão, ontem mesmo eu realizei uma busca e apreensão e apreendi cartas lá, abertas e fechadas. Então, mesmo ocorrendo essa busca domiciliar, eu posso pegar essas cartas, porque o Código de Processo Penal me autoriza,
E eu posso abrir essas cartas na investigação, porque a lei me autoriza. Só que se fosse uma interceptação telefônica, eu precisaria de uma autorização judicial. Beleza? Essas informações aqui eu coloco, não cai na prova, mas é só para título de informação, para aumentar o conhecimento e ver exemplos práticos de como isso ocorre. Bem, e se alguém violar meu direito? Porque tudo é inviolável, não é verdade? Não diz que é inviolável o sigilo da comunicação, violação do domicílio também não é permitida, a imagem. E se alguém violar? A Constituição ela vai tratar dessas doenças como remédios, né? Os famosos remédios constitucionais. E esses remédios constitucionais eles servem para assegurar direitos e evitar que a gente fique numa situação de ilegalidade por parte de abuso do poder público ou até mesmo de entidades particulares. Tudo bem? Então a gente vai tratar agora dos chamados remédios constitucionais, que são ações judiciais específicas contidas na Constituição, em especial no artigo 5º da Constituição, que é o objeto do nosso estudo, que vai cair na nossa prova, para fim de resguardar determinados direitos que a própria Constituição assegura. Então, se a Constituição assegura um direito, ela também deve assegurar uma garantia de direito. Lembra que dos direitos e garantias individuais, do artigo 5º ele vai tratar dos direitos e garantias individuais, a gente até agora tem estudado só direitos, né? Algumas garantias a gente estudou, por exemplo, a segurança jurídica é uma garantia. Então, isso também, essas ações constitucionais também são garantias constitucionais. Ou seja, eu tenho um direito, mas também tenho uma garantia que me assegura esse direito. Não tem necessidade de decorar o que é direito, o que é garantia, porque isso é objeto da nossa prova. Mas tem necessidade de decorar, de saber, decorar não, de saber, de aprender o que cada garantia vai assegurar, beleza? Então vamos iniciar. Tá aí, ó, as ações constitucionais, que são os remédios constitucionais, habeas corpus, habeas datas, mandado de segurança, mandado de injunção e a ação popular. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Olha só, o primeiro pressuposto é o seguinte: habeas corpus, pessoal, não é só contra a polícia, não, contra a autoridade pública, contra o judiciário. Se eu, por exemplo, estiver num hospital internado e o médico se recusar a me dar alta porque eu estou devendo uma quantia, por exemplo, no hospital, quem vai me assegurar a minha liberdade de locomoção é o habeas corpus, mesmo esse hospital sendo um hospital particular. E todos os remédios constitucionais, salvo o mandado de segurança, porque o mandado de segurança é só para a autoridade coatora, e o mandado de injunção também, que ele visa o poder público. Então, o habeas corpus, o habeas datas, por exemplo, e até mesmo a ação popular, podem ser impetrados contra particulares. Entendeu? A ação popular contra o particular que está prestando um serviço público, na verdade. Mas o mandado de segurança e o habeas datas, eles podem ser impetrados contra particulares. E o habeas corpus também, como eu disse. Olha só, a própria Constituição ela me autoriza, ela me dá o direito de não ser preso sem ser flagrante delito ou por ordem do juiz, ordem escrita e fundamentada. Tá vendo aqui que eu grifei autoridade judiciária? Por que eu coloco a autoridade judiciária em grifo? Essa prova é marota, como eu disse para você, o examinador ele tem uma criatividade que ela se assemelha à criatividade de uma criança de 5 anos. Ou seja, em vez de criar uma prova que vai fazer você pensar, vai criar uma prova que vai fazer você ter atenção. Que não se justifica porque lá nas últimas fases do concurso tem um teste psicológico, que lá tem vários testes de atenção. Então não justifica o examinador te colocar um teste de atenção numa prova que deveria ser para medir seu conhecimento, né, sua inteligência. Mas enfim, então o que o legislador faz? O que o examinador, melhor dizendo, faz? Ele tira esse judiciário aqui, ó, e coloca autoridade competente. Fala assim, ó, ninguém será preso, se não em flagrante delito, por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então ele vai retirar esse judiciário e vai falar que essa frase está certa. Ela não está certa, ela vai estar errada. Por quê? Você como guarda municipal, você é uma autoridade. Então você pode ser uma autoridade competente sim, mas você não é uma autoridade judiciária competente. Por quê? O caso de prisão em flagrante, qualquer pessoa pode prender em flagrante, inclusive.
inclusive com mais direito os policiais e guardas municipais, não é verdade? Contudo, se for uma ordem, só ordem emitida por uma autoridade judiciária é que é capaz de fazer alguém ser preso, que não seja flagrante, claro. Agora vamos atentar também que nos casos de transgressão militar ou crime militar, não precisa de uma autoridade judiciária emitir essa ordem de prisão. O que eu quero dizer? O coronel, o oficial, por exemplo, ele pode emitir essa prisão, ele pode ordenar a prisão de alguém, de um militar, somente do militar. Por isso que a Constituição ela deixa essa ressalva, salvo transgressão militar ou crime militar. Nesses casos, não precisa de autoridade judiciária. O próprio comandante do batalhão, por exemplo, a autoridade conforme a organização da instituição militar, ela pode determinar essa prisão. O habeas corpus, gente, ele só é cabível se houver risco à liberdade de locomoção. O que quer dizer isso? Crimes que a pena não seja pena de prisão, tem isso, Cleiton? Tem crimes que a pena só é pena de multa, por exemplo. O artigo 28 da Lei de Drogas, só exemplo, não cai na prova, mas o artigo 28 ele vai falar que é crime usar droga, portar droga para uso. Isso vai ser um crime. Só que esse crime não tem prisão, esse crime não é apenado com prisão. O máximo que o cara faz é ir numa palestra lá para ver os efeitos da droga. Se não cabe prisão, não cabe habeas corpus. Se cabe prisão, cabe habeas corpus. Isso é o que a gente vai ter que entender. E vai caber habeas corpus sempre, qualquer prisão? Não, só quando aquela prisão for ilegal ou for decorrente de abuso de poder. Então vamos sempre tratar a ilegalidade e o abuso de poder como o pressuposto para que o habeas corpus possa ser impetrado. Beleza? Vamos avançar. Aí eu tenho os outros incisos que eu vou falar porque cai na prova. A prisão de qualquer pessoa e o local onde ela se encontra será comunicado imediatamente ao juiz competente, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Então, imediatamente eu tenho que comunicar juiz, família do preso ou pessoa por ele indicada. E essa comunicação ela deve ser feita lá na delegacia mesmo, já pelo delegado de polícia, mas ela tem que ser imediatamente. Eu posso trocar esse imediatamente aqui, por até 24 horas, isso aí vai estar errado. Isso aí o examinador vai fazer, que é até um pouco mais inteligente se ele fizer isso, é até mais inteligente do que tirar um não, tirar um sim. Colocar ali 24 horas, bacana. Por quê? Porque existe algum prazo de 24 horas também. Por exemplo, emissão de nota de culpa, mas isso aí não vai cair na nossa prova especificamente. Mas emissão de nota de culpa, avisar o advogado, por exemplo. Então, essa defensoria pública, isso aí tem um prazo de 24 horas. Mas ao juiz e à família é imediatamente. O preso será informado do seu direito, dentre os quais o de permanecer calado, sendo assegurada a assistência da família do advogado. A gente vê em filme, né? Você tem o direito de permanecer calado. Toda vez que a gente prende alguém, a gente tem que comunicar isso. Inclusive, na hora que a gente está fazendo o boletim de ocorrência para comunicar essa prisão, lá tem um campo lá bem específico, lá marcado, com asterisco, sabe aquele campo obrigatório? Que você tem que informar lá, o preso foi informado dos seus direitos, aí você tem que clicar sim. Inclusive, se você não clicar, você não consegue passar para a próxima página, para avançar, né, no registro. Então, ali é obrigatório, você vai falar que sim ou não, né? Você não vai falar que não, porque você vai avisar o preso dos direitos, né? Claro. Eu estou te falando agora que tem que falar, então você vai falar. O civilmente identificado, olha lá, o inciso 58, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo em casos previstos em lei. O que é identificação criminal, pessoal? Prender o indivíduo está sem identidade, você deve, inclusive, encaminhar. Se você, claro, tudo na vida é razoabilidade, não é verdade? Mas o cara tá folgando com você, por exemplo, tá lá balangando o beiço, como a gente fala, tá lá não admitindo que você realize uma abordagem legalmente prevista, uma orientação, você perde a identidade do cidadão, porque toda pessoa tem o dever de se identificar para as autoridades. Isso aí, inclusive, é uma contravenção, isso é não se identificar. Então, inclusive, vai ser uma infração penal, não se identificar. Contravenção é um crime. Agora, fugiu a cabeça, mas é porque eu estou voltado para o constitucional. Mas é uma infração penal, de toda forma. Então, você vai pedir identidade, a pessoa vai falar assim, eu não tenho. O que você pode fazer?
você pode conduzir essa pessoa, conduzir, não estou falando em prender, conduzir essa pessoa até a autoridade policial e lá será feita a sua identificação criminal. O que é identificação criminal? Tocar o piano, pegar cada dedo, colocar lá no papel e fazendo assim com o dedo, para fingir, pegar as digitais, tirar foto da pessoa de frente e de perfil, e isso daí será identificação criminal, e a pessoa vai ganhar um número, entendeu? Aqueles númerozinhos assim, ó. A gente só vê isso em preso, né? Que aquilo ali é identificação criminal, só que qualquer pessoa pode ser submetida à identificação criminal. Isso aí não é constrangimento legal, não. A Constituição ela prevê que, ó, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. A contrário sensu, se eu não conseguir me identificar civilmente, ou seja, se eu não comprovar com um documento civil que eu sou aquela pessoa, eu posso ser identificado criminalmente. E isso aí não é abuso de autoridade nenhum. Ninguém será, inciso 59, ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com sem fiança. O que eu quero dizer com isso? Há crimes, por exemplo, que são inafiançáveis. A gente vai perceber que a Constituição, o artigo 5º, todo crime previsto no artigo 5º é inafiançável. Isso aí é um pressuposto que a gente já vai decorar e já vai manter esse entendimento para os próximos slides. Sendo inafiançável esse crime, a própria Constituição ela não permite que o juiz ou o delegado de polícia aplique a fiança. Fiança é uma quantia que a gente paga como garantia que a gente vai responder o processo. Eu estou garantindo, estou pagando esse dinheiro para deixar ele aí guardado, como garantia que eu vou ficar vindo aqui toda vez que você me chamar, entendeu? Se eu não vier, eu vou perder metade desse dinheiro, ou se eu não me apresentar para condenação, se eu for condenado, eu vou perder o dinheiro todo. Isso aqui é fiança, em apertada síntese. Então, quando a lei permitir fiança, ou seja, fora esses crimes previstos na Constituição, ou quando a lei me permitir liberdade provisória é o que o juiz olha para sua cara, vê uma cara de coitado e fala assim, ó, meu filho, tudo bem, você é coitado, não tem fiança não, vai para casa provisoriamente, responda isso aí em liberdade. Isso é liberdade provisória. Então, se tiver essa possibilidade de fiança ou liberdade provisória, o juiz não vai manter ninguém preso. Isso é, inclusive, abuso de autoridade. É crime previsto na lei de abuso de autoridades, que cai pra gente e a gente vai tratar. 9455, desculpem. Lei 9455. Não haverá prisão civil por dívida, salvo o do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel. Não haverá prisão civil, salvo o pensão, não é verdade? Quem não conhece alguém aí que já, oh meu Deus do céu, tem que pagar pensão, porque senão a mulher manda prender? Verdade. E a Constituição fala, vai mais, ela vai além. Além do depositário, além do devedor de alimentos, da pensão, a Constituição ainda ela autoriza a prisão do depositário infiel. Quem que é o depositário infiel? Tá havendo um processo, exemplo, e o juiz tem um determinado bem lá que ele não consegue guardar esse bem. Aí ele nomeia qualquer pessoa, pode ser você mesmo, para ficar como depositário desse bem. O que eu vou fazer como depositário desse bem? Eu sou responsável pela guarda do bem, manutenção do bem, conservação do bem. Isso aí é o depositário. E o depositário infiel é aquele que viola esses deveres. Por exemplo, eu sou responsável pela guarda do bem, eu deixo as pessoas, as pessoas furtarem esse bem, eu não conservo esse bem da maneira que ele deve ser conservado, eu não asseguro que o bem seja guardado. Isso aí é o depositário infiel. Só que, caindo na prova, percebam, olha só, agora, essa questão é importantíssima. Caindo na prova desse jeito, não haverá prisão civil por dívida, salvo do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel. Se cair desse jeito, sem tirar uma vírgula, sem tirar uma palavra, vocês vão marcar que está certo, entendeu? Isso aí está certo, está escrito na Constituição. Porém, pessoal, a verdade é o seguinte, atualmente só é permitida a prisão do devedor de alimentos. Não é mais permitida a prisão do depositário infiel. E por quê?
Agora, vou entrar no momento da nossa explanação, que eu deveria ter feito isso no começo, mas optei por fazer agora, que nem cebolinha, agora. Por quê? Por causa que chegou nessa parte aí, essa parte aí eu achei a mais indicada. É o seguinte, tá vendo a pirâmide aí? Essa pirâmide, ela é uma pirâmide famosa no direito. Qualquer graduado em direito já teve contato com essa pirâmide, porque aquelas primeiras aulas, aquelas aulas iniciais, teoria geral do direito, aulas da faculdade. Essa pirâmide chama pirâmide normativa de Kelsen. Kelsen é um cara aí que foi importante pro direito, tá? Que não importa você saber quem que é ele, não cai na prova. Só que esse fulano aí, esse tal do Kelsen, ele falou o seguinte: no topo dessa pirâmide tem a Constituição. A Constituição é esse documento que a gente está estudando. Abaixo da Constituição tem as leis. O Kelsen falou que só tem as leis. Esse CAD aqui, ó, daqui a pouco eu vou explicar. Mas de acordo com o Kelsen, só tem as leis. Depois da Constituição, só as leis. E abaixo das leis tem decreto, portaria, regulamento. Decreto, portaria e regulamento são atos normativos, ou seja, normas emitidas pelo prefeito, pelo presidente, pelo governador e pelos seus assessores. Já as leis são atos normativos, aqui, ó, esse aqui, ó, leis, são atos normativos que quem faz? Quem faz são os deputados, vereadores e senadores. O poder legislativo, que a gente estudou lá no artigo 2º, esse poder legislativo ele vai fazer as leis. E o poder legislativo faz as leis e o prefeito, governador, presidente sanciona essa lei. Então precisa das duas autoridades para ser feita uma lei, precisa de duas autoridades, o legislativo e o executivo. Já para fazer decreto, portaria e regulamento, só precisa do executivo. Então por isso que a lei está no patamar e o decreto vai estar abaixo, entendeu? E olha que interessante, todos em cima da Constituição. Então a Constituição é que dá fundamento tanto para a lei, quanto para o decreto, quanto para a portaria. Então tudo tem que vir da Constituição. Isso aí, eu demorei um pouco nessa explicação, porque deveria ter sido feito no começo. Então, toda lei que contraria a Constituição, ela vai ser tida como inconstitucional. Isso aí que é a tal da declaração de inconstitucionalidade. A lei, ela contraria a Constituição. Olha só que interessante. O Brasil, ele se aderiu em 92, olha só, a Constituição é de 88, e em 92 o Brasil aderiu à Convenção Americana de Direitos Humanos. Isso aí é uma convenção dos povos da América que vão tratar sobre direitos humanos. Essa convenção é um pacto, é tipo um acordão que o pessoal faz, entendeu? Todo mundo, os países, os estados que estão dentro desse pacto, desse acordo, eles se comprometem uns perante os outros a aderir a cada cláusula desse pacto. O artigo 7º, inciso 7 da Convenção Americana de Direitos Humanos, ele vai falar o seguinte, ó: ninguém será detido por dívida, só isso, né? Ninguém será detido por dívida. E este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Olha só, o Brasil não adotou essa convenção em 92? Adotou. A Constituição Federal, ela não permite a prisão do devedor de alimentos e do depositário infiel? Então, aí a gente ficou naquela celeuma, né? Celeuma é uma confusão. Ora, a Constituição permite, mas a Convenção não permite. Aí o Supremo Tribunal Federal teve que vir aqui e falar quem que é maior, quem que é menor, o que vai prevalecer. Então ficou decidido o seguinte: a Constituição ela é a nossa lei maior, então ela tem que prevalecer sempre. Então a Constituição fala: não haverá prisão civil, salvo do devedor de alimentos e do depositário infiel. Certo. Só que aí tem essa Convenção Americana de Direitos Humanos. O que o Supremo Tribunal falou? Criou a nova pirâmide, a pirâmide do STF. Olha, essa convenção, ela está abaixo da Constituição, ou seja, no Brasil pode prisão do depositário infiel. Entenderam? Por isso que eu falei que se cair na prova, pura e simples, a questão do depositário infiel, você marca que está correto. Todavia,
em que pese poder haver a prisão do depositário fiel, ela não pode ser executada, porque a Convenção Americana de Direitos Humanos ela está abaixo da Constituição, mas acima das leis. E são as leis que vão determinar como será feita essa prisão do depositário fiel. Diz até o Supremo que a Convenção Americana tem ela paralisa a eficácia das leis que vão tratar sobre prisão do depositário infiel. Ou seja, tem a possibilidade de prisão do depositário infiel, só que na hora que eu vou tentar prender o depositário infiel, tem a Convenção Americana de Direitos Humanos que impede que esse depositário infiel seja preso. Entenderam o esquema? Então, inclusive, o Supremo Tribunal Federal ele teve que editar a súmula vinculante 25. O que é a súmula vinculante? Súmula vinculante são uns enunciados que o Supremo Tribunal Federal edita, ou seja, fala, que vincula a administração pública, que é o executivo, e também vincula todos os órgãos do judiciário, a não ser ele, né? Claro. Então, todo juiz tem que observar essa súmula vinculante e a administração pública, ou seja, o prefeito, o governador e o presidente também devem observar essa vinculação, essa súmula vinculante. E a súmula vinculante ela vai falar que é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade. Entenderam? Então, por que a gente tem que ver como é que está sendo tratada a questão? Se falar pura e simples que é permitido a prisão, de acordo com a Constituição Federal, é permitida a prisão do depositário infiel e do devedor de alimentos, você vai falar, sim, de acordo com a Constituição, é permitido. Olha só, é claro que é permitido, a Constituição fala. Contudo, se falar assim, no Brasil não se permite mais a prisão do depositário infiel. Olha só, também está certo, você vai falar que sim, é verdade. Então você tem que ler o enunciado com atenção. Se estiver falando de acordo com a Constituição, o depositário infiel pode ser preso. Só que se estiver falando também que é ilícita a prisão, não é mais permitida a prisão do depositário infiel, aí você vai falar que está certo também. Porque você tem que ler o enunciado. E eu dei essa explicação para você entender por que as duas coisas não estão certas. Entenderam? Vamos para a próxima. Habeas datas. O habeas datas, pessoal, também é um remédio constitucional. Assim como o habeas corpus, o habeas datas tem a sua... como é que fala? O seu ponto específico de atuação. E no caso do habeas datas, é para assegurar o direito à informação pessoal. O que é a informação pessoal? É uma informação que eu detenho, que um órgão público ou um órgão de caráter público detém a meu respeito. Por exemplo, lá na Polícia Civil tem informações sobre meus assentos funcionais. A Polícia Civil ela vai falar assim, olha, esse servidor ele tem 3 referências elogiosas, por exemplo. Ele vai falar, esse servidor ele nunca foi punido disciplinarmente, né? Consegui aí 3 anos sem nenhuma bronca na Polícia Civil e 8 anos sem nenhuma bronca na Guarda Municipal, graças a Deus. Senão não estaria conseguindo passar no concurso aí que eu estou querendo. Então, lá tem essas informações referentes à minha pessoa. Vocês entenderam? Isso é informação, pura e simples. Isso não é a certidão. Certidão é o quê? A emissão dessa informação. Eu, por exemplo, para levar os documentos na Polícia Federal lá, eu precisei de emitir uma certidão para comprovar a informação, entenderam? Então uma coisa é informação, outra coisa é certidão. Desculpa, gente, que até hoje eu não saí dessa gripe. Meu Deus. Tem que trabalhar. Então a certidão, ela é a materialização dessa informação. Ela que vai informar, explicar o teor da informação. O habeas datas, ele protege essa informação. O que acontece? Se eu, por exemplo, solicitar à Polícia Civil apenas o direito de me informar sobre a minha situação e a Polícia Civil se negar, isso cabe a habeas datas. Outra hipótese também é se eu tiver a informação, se eu ficar sabendo que na Polícia Civil há uma informação como é que fala? Uma informação errônea a meu respeito, eu também tenho o direito de retificar essa informação. Então o habeas datas ele parte por 2 pressupostos. O primeiro, eu tenho o direito de ter acesso, verificar, olhar, ler a informação que está no banco de dados de caráter público a meu respeito. E também o habeas datas ele me dá o direito, aliás, eu tenho o direito também de
havendo uma informação num banco de dados de um órgão público ou de caráter público, eu tenho o direito de retificar essa informação. Retificar, pessoal, é consertar, entendeu? Entenderam? Então, o habeas data ele vai proteger esse direito meu de retificar uma informação errada a meu respeito e de ter acesso à informação que o órgão público tem. Por que eu falei que o habeas data ele pode ser impetrado contra órgão público ou órgão de caráter público? Por quê? O SPC, por exemplo, tem lá umas anotações minhas lá a meu respeito. Então, essa informação é uma informação de caráter público. Público por quê? Não é privado? Sim, é privado, mas foram, tipo assim, várias pessoas podem colocar aquela informação lá. E o órgão, ele é de caráter público porque ele é um órgão que atende ao público. Você, por exemplo, nunca pode ter se vinculado ao SPC, mas pode ter seu nome lá. Deus queira que não. Não caia também naquela lenda de que nome no SPC impede acesso a concurso público, tá, pessoal? Não fica fazendo empréstimo para pagar dívida, não. Porque não pode. Se o Brasil, que é um devedor, ele tá aí, imagina você, né? Que não, você, claro que você também pode estar devendo alguma coisa. Isso aí não vai te pedir de entrar no concurso público, não. Beleza? Mas enfim. Então, e essa informação é informação de caráter público. O habeas data, ele é a ação constitucional que me assegura ter acesso a essa informação se o órgão público me negar. Então, leia só os incisos. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Impetrante sou eu, no caso. Constantes em registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. É o que eu acabei de falar. Eu também o juiz, né, na verdade, também vai conceder o habeas data para retificar dados, quando não se prefira fazer por meio sigiloso ou meio judicial ou administrativo. O habeas data não é uma ação? É uma ação, só que às vezes eu vou entrar com uma ação específica para consertar esse dado. É uma ação de procedimento ordinário, por exemplo. O procedimento ordinário é aquele que você faz uma petição para o juiz vai te dar o que você quer, ou não. Então, eu posso usar esse remédio, essa via, que é uma via mais, tipo, acelerada, né? É direta, uma via mais direta. Eu vou no ponto que eu quero. Para poder pedir essa retificação de dados. Eu posso pedir ela administrativamente, ou eu posso já entrar com habeas data. Administrativamente eu vou lá no órgão e peço. Mas às vezes eu quero um sigilo maior, eu não quero que a secretária lá que vai me atender, para poder fazer esse pedido, fique sabendo que eu quero retificar esse dado. Então eu já vou para o habeas data já de uma vez. Vamos tratar também, falar também que tanto o habeas data como o habeas corpus são ações gratuitas. O que quer dizer? E também os atos necessários ao exercício são ações gratuitas. O que eu quero dizer? O direito à liberdade e o direito de retificar a informação, ele é um direito tão grande, tão precioso, que a Constituição, ela própria fala que isso aí não vai pagar nada. Inclusive, pessoal, para poder impetrar habeas corpus, você não precisa nem de ser advogado, tá? Você mesmo pode impetrar o habeas corpus em nome de qualquer pessoa. Tem muita gente aí que impetrou habeas corpus em nome do Lula. Muito estudante de direito que não tem nem OAB, que tem só uma carteirinha lá vermelha, azul, quer dizer, né, de estagiário, e impetrou habeas corpus para poder soltar o Lula. Por quê? Porque não precisa ser advogado. Você mesmo pode falar, pode ir lá e fazer. O pessoal ainda cria uma lenda, alguns professores, né, que você pode fazer o habeas corpus no papel de pão, escrever lá, habeas corpus, juiz me solte, e mandar para o juiz, entendeu? De tão bobinha que é essa ação, entenderam? Então, pessoal, estamos aí 33 minutos, vamos finalizar este vídeo. Daqui a pouco eu vou gravar um outro, não vou falar imediatamente, né, porque polícia você já viu, né, já chegou na hora de eu ir embora. Mas hoje mesmo eu gravo um outro vídeo e a gente prossegue esse bate-papo, beleza? Aquele abraço.